Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a saúde e a performance no ambiente de trabalho. E quando eu falo de saúde, eu não estou me referindo necessariamente ao físico, não estou me referindo a acidentes que ocorrem no ambiente de trabalho. Eu estou me referindo mais ao aspecto psicológico, porque um tempo atrás a gente não dava tanta atenção para isso. Hoje em dia a gente já tem um histórico muito grande de pessoas com depressão, com ansiedade e várias outras patologias psicológicas. Então é importante que a gente entenda a origem disso e como é que a gente faz para remediar. Um dos maiores contribuidores dessa área foi um francês chamado de De Jour, ou De Jours, sei lá o nome dessa desgraça aí, rapaz. Lohane Vecanandra, Stephanie Smith, Bueno de Hahaha de Raio Laser das Balas de Esquis. Gostei da parte raio laser. O foco do estudo do De Jour era muito mais na normalidade do que na patologia. Ele observava muito mais aquelas pessoas no ambiente de trabalho que, mesmo sujeitas a situações de organização negativas, essas pessoas mesmo assim se mantinham saudáveis no ambiente de trabalho. Donc au fond, être malade, c'est très facile. Ce qui est problématique, c'est comment on fait pour ne pas être malade. Comment fait-on pour ne pas mourir? Donc moi je retourne la question. E essa forma de se pensar deu origem ao estudo da psicodinâmica do trabalho, que é como se fosse ali o estudo de uma medicina do psicológico, e o De Jour ele chegou a uma conclusão interessante. Ele percebeu que as patologias elas não são geradas necessariamente pelo sistema de organização no ambiente de trabalho. Cada indivíduo tem os seus próprios fatores geradores de sofrimento. O que é sofrimento para uma pessoa não necessariamente é para outra. Essa concepção de sofrimento que cada um tem é constituída com base no histórico do que aquela pessoa viveu ao longo da vida dela. Então a gente pode perceber que existe um pouco de psicoanálise dentro da psicodinâmica do trabalho. Esse histórico do indivíduo, segundo o De Jour, é o que vai colocando várias neuroses nele e é o que faz com que eventualmente ele tenha alguma patologia no ambiente de trabalho. A organização do ambiente de trabalho pode engatilhar essa patologia, mas ela não é a causadora necessariamente. A causadora é a própria pessoa com base no seu histórico. Para que a gente tenha um ambiente de trabalho saudável, a gente tem que tentar mitigar o máximo possível o sofrimento e aumentar ali o nível de prazer. Já me acalmar. E a gente pode classificar esse sofrimento em dois tipos. A gente tem o sofrimento que é o patológico e o sofrimento que é o criativo. Mas o sofrimento, de forma geral, ele é gerado pela dinâmica de organização no ambiente de trabalho. Se a gente tem um ambiente de trabalho mais primitivo e que o indivíduo ele tem que fazer sempre tarefas repetitivas, que ele não recebe retribuição, que ele não pode exercer a criatividade dele, colocar os conhecimentos dele na prática, dar a opinião dele, esse tipo de organização gera um maior grau de sofrimento. E para que a gente acabe com esse sofrimento, a gente tem que iniciar um processo de sublimação, que é um conceito que era usado lá pelo Freud. Sublimação é basicamente você, trabalhador, pegar as tuas pulsões, as tuas necessidades, aqueles teus desejos e você transformar isso numa tarefa que seja relevante dentro da empresa e que seja bem visto por todos ali dentro. Só que para que isso aconteça, o chefe, o gestor, ele tem que fornecer condições organizacionais no ambiente de trabalho que são mais flexíveis. Ele tem que dar um espaço para que o operador, o trabalhador, ele consiga dar a própria opinião dele. Ele tem que organizar grupos com os funcionários para ele saber o que ele precisa mudar, o que ele precisa manejar. Eu não tenho oportunidade de comentar um assunto como esse. Se não tiver essa flexibilidade, o trabalhador ele é obrigado a recorrer a mecanismos de adaptação, ou seja, ele vai ter que tolerar a situação assim como ela está, ele vai ter que se conformar com aquilo. E isso só vai gerar um nível cada vez maior de sofrimento, de estresse e pode levar a um estado de depressão mais grave. Isso vai depender do nível de neurose do indivíduo, quanto ele é capaz de suportar e do histórico dele. Esse mecanismo de defesa ele também não se manifesta só no individual, ele também se manifesta no coletivo. Os trabalhadores começam a conversar entre si, eles começam a negociar para chegar no meio termo em que eles tenham o maior benefício possível com o menor de trabalho possível. E obviamente isso não é benéfico para a empresa, então é importante que tenha essa flexibilidade, que tenha espaço para o indivíduo ele exercer a criatividade dele. E é também fundamental para que haja essa sublimação do sofrimento, que tenha um reconhecimento por parte da gerência. Toda vez que um funcionário ele executar uma tarefa, ele fizer alguma coisa difícil, ele precisa receber esse feedback. Imagina que você estava ali numa empresa mega burocrática, você estava preenchendo várias planilhas, fazendo vários relatórios, daí você pegou aquela papelada toda no final do dia e colocou ali na mesa do teu chefe. E ele nem olhou aquela bagaça, ele só falou: beleza, tchau, rapaz.
provavelmente você ficaria com vontade de matar aquela desgraça. Brincadeira, agora eu tenho que passar por uma humilhação dessa? O reconhecimento ele é importante porque ele valida todo o esforço que você teve. Aliás, eu fiz um videozinho aqui no canal em que eu falei ali sobre a pirâmide de Maslow, que tem as principais necessidades do ser humano, e uma delas é a de autorreconhecimento. E também reconhecimento por parte dos outros. Vai lá e dá uma olhadinha para você conhecer todas as necessidades do ser humano. Isso também é importante no ambiente de trabalho se você quiser ser um gestor, para que você forneça isso ao trabalhador e você também reduza o sofrimento e aumente a motivação. O Deju ele se focava muito mais na questão macro, na questão do coletivo, porque muitas vezes o sofrimento ele não vem do individual, ele vem das condições organizacionais, ele vem do ambiente em que o trabalhador está inserido. Então, se a gente resolver o ambiente, a gente consegue mitigar esse sofrimento. A transformation de cette souffrance en plaisir, elle ne dépend pas que du talent individuel, évidemment, ça dépend de chacun d'entre nous, mais ça dépend d'un élément décisif là-dedans, c'est l'organisation du travail. Bom gestor ele tem que ser flexível, ele tem que ouvir, ele tem que dar reconhecimento, mas o trabalhador ele também tem que fazer a parte dele. O trabalhador ele tem que ter uma coisa chamada de mobilização subjetiva. Ou seja, ele não pode ficar simplesmente agachadinho em posição fetal ali no cantinho dele. Ele tem que fazer o uso do espaço dele para dar a opinião dele do que ele poderia fazer de melhor, qual que seria outra tarefa que está mais de acordo com o que ele goste. E ele também tem que saber aplicar a criatividade dele e a inteligência no ambiente de trabalho da forma correta. Porque uma coisa é o trabalho prescrito que é dado para a pessoa fazer, outra coisa é o trabalho real. Você pode estar ali numa função de secretário, secretária, você tem ali um determinado script, daí do nada entra um bêbado na loja, o que você vai fazer? Ok, de vez em quando eu tomo a minha cachaçinha e gosto de tirar... Você vai ter que fazer o uso da sua inteligência do improviso, você vai ter que dar uma chinelada ali no mendigo, no bebum. Por que tanta violência? Ou você vai chamar a polícia, você vai ter que fazer alguma coisa ali, rapaz. Compra ali uma garrafa de pinga, amarra um cordãozinho, vai puxando aos pouquinhos ali, tirando fora o mendigo da loja, rapaz. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Eu só bebo latinha. Já que a gente está falando de saúde no ambiente de trabalho, é muito pertinente a gente trazer aqui o conceito de cultura da performance. Hoje em dia a gente tem aquela crença empresarial, aquele credo, de que a gente é o dono da própria vida, de que a gente é integralmente responsável pelos resultados que a gente tem. Pô, não é assim, rapaz. Hoje em dia tu vai ali, tu chuta uma moita, sai 30 mil coaches ali, todos falando essa mesma coisa. Tudo na sua vida depende das suas crenças limitantes. Modifique elas, modifique seus hábitos e seja o dono da sua vida. Cambada de gigolô do Satanás! Hoje em dia, por mais que você trabalhe para uma empresa, você mesmo assim é um empreendedor. Você é um empreendedor da tua própria carreira, um empreendedor da tua própria vida. Você constrói a tua própria identidade pessoal para que você tenha sucesso. Você trabalha a tua empregabilidade, você faz cursos, você aprende idiomas, tudo para você se aperfeiçoar cada vez mais, para você viajar para outros lugares, para você aprender novas coisas. E ter o potencial de ser empregado por qualquer um ou abrir um empreendimento quando você bem entender e fazer com que ele tenha sucesso. Para isso você tem que correr riscos, você tem que ir atrás, você tem que ser organizado, você tem que ser disciplinado. Isso é bom para você que se aperfeiçoa, que melhora cada vez mais, e também é bom para a sociedade como um todo, que se moderniza cada vez mais rapidamente, oferece serviços cada vez com uma qualidade maior. O problema é que muitas vezes toda essa performance que é exigida, toda essa autocobrança que a gente tem, ela faz com que a gente entre no estado depressivo, que a gente fique com os nervos à flor da pele. Então ali, por mais que a gente queira ter sucesso, a gente precisa ter uma moderação para que isso não afete a nossa saúde no ambiente empresarial. E outra coisa importante para a qual a gente tem que voltar o nosso olhar também é a cultura da terapia. Hoje em dia, para você subir numa carreira, você tem que ir do ponto A até o ponto B até o ponto C, e nesse processo todo você tem que ter ajuda de outros profissionais também. Pega um atleta, por exemplo, ele precisa ter um nutricionista para fazer uma dieta para ele precisa ter um personal trainer para fazer um treinamento dele, para ele ter um determinado desempenho, né, ali no esporte que ele está praticando. Ele tem que ter apoio psicológico, porque é muita cobrança, é muita coisa em cima dele, ele não pode, né, cair num estado depressivo também. Acaba que esse apoio todo, esses profissionais que ficam em cima, eles geram mais pressão, e além de gerar pressão, de certa forma, isso deixa o indivíduo um pouco dependente, né, do serviço de outras pessoas. A pessoa não estuda por conta própria para que ela mesma aprenda a fazer a própria dieta, para que ela aprenda a fazer o próprio treinamento, para que ela mesma estude um pouco de filosofia, psicologia, e ela desenvolva o próprio psicológico dela. Então isso é uma coisa importante para a gente se atentar também, não se focar só numa área específica, diluir um pouco. Já que eu dei o exemplo ali do esportista, essa questão da cultura da performance, ela se manifesta
manifesta muito também no mundo dos esportes. Há muito tempo atrás, lá na antiguidade helenística, lá na Grécia Antiga, o esporte ele era visto como uma forma de autoaprimoramento das pessoas, como uma forma de você se superar, de você chegar no máximo do que o teu corpo pode, o máximo do que um ser humano consegue. O foco principal lá atrás era o autoaprimoramento. Hoje em dia a gente teve uma modificação de ideias. Hoje em dia o que importa mais é a vitória. Hoje em dia o que importa mais é a competição com o meu competidor e não tão mais a competição comigo mesmo. Pô, é só você fazer uma experiência, pega alguma Olimpíada antiga aí que passou e dá uma olhadinha ali nos 3 primeiros lugares. Dá uma olhadinha na cara do segundo lugar e do terceiro lugar para você ver se eles estão felizes ou não. Se eles estiverem felizes, é aquele sorriso meio de jacaré, meio esquisito, rapaz. Cara de quem comeu cocô? Sabe por que eles ficam daquele jeito? É porque é o primeiro lugar que vai aparecer nas notícias, é o primeiro lugar que vai ser discutido em vídeos do YouTube, vai ser discutido nas mídias, vai aparecer em tudo que é lugar por aí. É o nome daquela pessoa ali que está em primeiro lugar que vai ser eternizado na história. Então hoje em dia, muitas vezes no ambiente esportivo, uma coisa que seria uma grande vitória para a pessoa, na verdade acaba sendo uma grande derrota para ela. E aquilo só coloca mais pressão para que da próxima vez ela consiga de fato o primeiro lugar. Por um lado, isso é positivo porque cada vez mais gera um processo de superação do indivíduo, ele fica cada vez melhor em uma coisa, ele vai se aprimorando cada vez mais, mas por outro lado vai gerando cada vez um estresse maior, a pessoa vai entrando num poço profundo de depressão. É por isso que é muito importante o atleta ele limitar as expectativas dele, para que ele não acabe recorrendo ao doping, a coisas que vão prejudicar a saúde física dele mesmo, não só a psicológica. É importante que ele tenha respeito com os próprios limites físicos do corpo dele. No final das contas, se você não tiver todo esse cuidado como profissional dos esportes, como empreendedor, como trabalhador para alguma empresa, você vai acabar num caixão, rapaz. Então utiliza aqui os princípios da psicodinâmica do trabalho que eu te mostrei hoje para que te ajudem nesse processo. Se não, Você vai morrer. bom, te falei que um gestor, um administrador no ambiente de trabalho, um empreendedor, ele tem que ter uma postura mais flexível, mas muitas vezes não é isso que acontece no ambiente de trabalho. Você sabe como é que você faz para você resolver conflitos da forma mais eficiente, sem que dê muita treta, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais calma? Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui porque eu te mostro ali a melhor forma de você resolver conflitos empresariais.